Eu tenho tido experiências muito engraçadas de manifestação através da escrita. Antes de me deitar, eu escrevia 3 coisas que eu queria manifestar, como se já tivessem acontecido no passado. Sei lá, podiam ser pequenas coisas mundanas do dia a dia, podia ser coisas maiores que eu queria que acontecessem, podem ser também traços de personalidade, formas de estar que eu gostava de ter. E depois é giro vocês pegarem no caderno e irem lá atrás e começarem a ver todas as coisas que vocês já manifestaram e que estavam no caderno. E vocês vão ficar maravilhados com a quantidade de coisas que vocês escreveram e que conseguiram manifestar. É muito giro. Nós hoje vamos falar sobre manifestar através da escrita. Eu tenho tido experiências muito engraçadas de manifestação através da escrita. Para as pessoas que veem estes vídeos e também veem as minhas leituras de cartas, que devem ser a maioria, né? Não sei se vocês se lembram de uma leitura onde eu mostrei este caderno na altura, que diz não há nada impossível e que tem uma mensagem ótima para quem quer manifestar. Não haver nada impossível é incrível. Na altura em que eu gravei essa leitura e que tinha este caderno como uma das escolhas das opções, eu na altura não tinha o caderno escrito. Entretanto, houve um dia que eu comecei a pensar, eu acho que este caderno nunca foi escrito porque isto é o meu caderno de manifestação. E comecei a usá-lo à noite e todas as noites, antes de me deitar, eu escrevia 3 coisas que eu queria manifestar, como se já tivessem acontecido no passado. É assim que eu vos recomendo que vocês escrevam, é como se fosse no passado. Sei lá, podiam ser pequenas coisas mundanas do dia a dia, das nossas rotinas que eu queria que acontecessem no dia a seguir. Podia ser coisas maiores que eu queria que acontecessem. Podem ser também traços de personalidade que eu desejava ter, formas de estar que eu gostava de ter, que eu escrevia tudo isso como se já tivesse acontecido. E vocês podem escrever aquilo que vocês querem como se já tivesse acontecido e podem também acrescentar sensações, emoções. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma das coisas que eu escrevi que sinto que já manifestei e que já estou alinhada com isso é: comecei a ser totalmente honesta comigo em relação aos desejos do meu coração e a agir apenas na direção dessa honestidade. Não foi logo que eu senti que tinha manifestado isto, porque não é fácil nós sermos totalmente honestos. Às vezes temos que dizer certas coisas às pessoas que não são agradáveis e isto demorou um bocadinho. Eu já estava a tornar-me cada vez mais honesta, mas eu comecei a ser totalmente honesta, como se já tivesse acontecido. E eu gosto também no meu caderno de manifestação de colocar a data em que eu escrevi aquilo e a hora. Eu ponho sempre a data e a hora para quando mais tarde eu me apercebo que manifestei, eu vou ver quando é que eu tinha escrito aquela manifestação. Por exemplo, outra coisa aqui que eu acho engraçada de partilhar com vocês. É engraçado. No dia 17 de maio de 2019, e nós já estamos em outubro, eu escrevi assim: fiz uma pizza incrível e deliciosa que o meu pai amou. E na altura, em maio, eu lembro-me, nesta altura, no 17 de maio, eu fiz esta pizza na altura. Mas eu não me lembro do meu pai se ter manifestado muito sobre ela. A verdade é que, na semana passada, agora em outubro, eu voltei a fazer uma pizza e o meu pai manifestou, disse que a pizza estava incrível, estava maravilhosa, estava não sei o quê. Ou seja, esta coisa que eu escrevi aqui e que eu assinalei como já tendo manifestado naquela altura em maio, eu acho que só agora em outubro é que eu manifestei totalmente isto que eu escrevi. Portanto, eu escrevo algumas coisas que são assim mais do dia a dia, coisas que têm a ver com a minha personalidade. Por exemplo, eu escrevi assim: alterei os links de acesso aos cursos online em todos os meus vídeos. E às vezes eu escrevo no passado, como se já tivessem acontecido, coisas que eu preciso de fazer, tipo uma tarefa que eu sei que vai ser um bocado difícil para mim fazer, como esta, e eu escrevo como se já tivesse acontecido para me dar força para eu fazer aquela tarefa. E de facto eu fiz logo isto para aí, em um dia e meio já tinha feito. Eu tenho 800 vídeos e eu passei os vídeos todos um a um e eu alterei os links em todos. Consegui fazer isso. Olha aqui, engraçado. Houve uma altura que eu andava a trabalhar coisas relacionadas com o meu nascimento e eu escrevi assim: resolvi e libertei todas as limitações, crenças, programas e padrões mentais que estavam associados ao meu nascimento. E eu tenho aqui como resolvido e realmente na altura eu senti que já tinha manifestado isto. O que é que eu queria vos dizer? Muito importante. Algumas coisas que eu já escrevi neste caderno não se manifestaram e eu mais tarde cheguei à conclusão que realmente não eram coisas relevantes para o meu propósito. Nem para o meu propósito, nem para a minha felicidade. Eram apenas devaneios momentâneos do meu ego. Mas a maior parte das coisas que eu escrevo, elas acontecem porque elas vêm de dentro, não é? E nós temos que começar a desenvolver a capacidade de estar conectados com a nossa alma, a um nível mais profundo. Nós às vezes temos dias em que estamos mais no ego, há dias em que estamos a resolver coisas e não vamos estar tão naquela cena da nossa essência e vamos escrever se calhar algumas coisas que queremos manifestar
manifestar como se já tivessem acontecido e que não são assim tão relevantes e depois quando passa o tempo nós percebemos que elas não aconteceram. Por exemplo, vamos imaginar que eu ia escrever no meu caderno agora 19h21, era a hora que eu ia pôr, e por baixo eu ponho 1, tracinho, e escrevo a primeira coisa que eu quero manifestar como se já tivesse acontecido. Depois ponho 2 e escrevo a segunda coisa. 3, normalmente eu escrevo 3 coisas. E há dias em que eu não escrevo nada. Eu tive aqui meses em que eu não toquei no caderno e depois voltei a escrever outra vez. Porque escrevi tanta coisa durante não sei quantas noites e eu pensei, agora tenho que me acalmar um bocado. Depois voltei outra vez a escrever e depois é giro vocês pegarem no caderno e irem lá atrás e começarem a ver todas as coisas que vocês já manifestaram e que estavam no caderno. E vocês vão ficar maravilhados com a quantidade de coisas que vocês escreveram e que conseguiram manifestar. É muito giro. Então o que é que eu faço? Quando eu faço a revisão do caderno depois, eu coloco 2 círculos à volta daqueles números, 1, 2, 3, quando as coisas se realizaram. E coloco um círculo com uma cruz assim, quando aquilo não se realizou mesmo, eu sei que não aconteceu e não vai acontecer. Porque aconteceu uma coisa que é oposta, ou qualquer coisa desse género, ou porque eu desisti. Também existem coisas que eu desisto. Passado uns tempos eu desisto de manifestar aquilo e vou lá e ponho a cruz. E é giro porque eu escrevo essas coisas e depois às vezes quando vou ler, eu apercebo que realmente nós temos uma capacidade inacreditável de manifestar e que às vezes nós nos esquecemos porque em determinada fase há alguma coisa muito relevante na nossa vida que nós queremos manifestar e que ainda não aconteceu e nós ficamos presos àquela coisa que ainda não aconteceu e classificamos a nossa capacidade de manifestar com base naquela única coisa. E é um erro. Nós temos uma capacidade de manifestar inacreditável. E fazendo estas pequenas coisas, manifestar pequenas coisas, eu às vezes ponho aqui coisas que não fazem sentido. Por exemplo, fui ao centro de Lisboa beber café e arranjei um lugar incrível para estacionar o carro. Às vezes eu ponho coisas assim. E depois encontro um lugar incrível para estacionar o carro. Encontrei uma moeda muito rara no meio da rua. O que vocês quiserem, tá bem? Deem asas à vossa imaginação, tudo é possível. Tentem conectar-se com o vosso coração e quando vocês escreverem alguma coisa, que seja uma coisa relevante para vocês. Nem que seja para vocês fortalecerem a confiança na vossa capacidade de manifestação, ponham alguma coisa que vos diga alguma coisa, que vos faça sentido. E quando puserem coisas assim maiores, manifestações maiores, por exemplo, como eu contei no outro dia, a manifestação da venda da minha casa, eu também escrevi sobre isso. Quando puserem essas coisas maiores, ponham coisas que realmente ressoam. Coisas que estão alinhadas, que vocês sentem que estão alinhadas. Se mais tarde vocês virem, olha, naquele dia eu escrevi aquela coisa e eu já não quero. Descobri que afinal não está realmente alinhada. Ou eu descobri que se calhar não manifestei aquela coisa no passado, e ainda bem, foi para o meu bem e eu realmente na altura não percebi que aquilo era do ego e agora percebo. Não tem mal nenhum. Nós somos seres em evolução e aquilo que nós pensamos que é um desejo da nossa alma agora, daqui a 2 meses podemos chegar à conclusão que era do ego e não tem mal, não vamos precisar de nos castigar por causa disso. Pelo contrário, vamos é aprender e continuar. Está bem? Portanto, o nosso cadernozinho de manifestação é uma coisa super divertida e, portanto, utilizem um caderno giro que vocês gostem, que tenham uma mensagem engraçada ou uma capa divertida e brinquem com o vosso caderno, brinquem com a vossa capacidade de manifestação. E lembrem-se que se vocês escreverem à noite é quando o nosso inconsciente está mais permeável. É quando é mais fácil nós gravarmos coisas no inconsciente. Portanto, à noite é uma boa altura para vocês escreverem. Eu às vezes também gosto de escrever de manhã porque eu às vezes acordo com ideias incríveis de coisas e escrevo de manhã, também sempre no passado, como se já tivessem acontecido. E agora, queria aproveitar um instantinho, não tem nada a ver com este vídeo, mas lembrei-me agora, exatamente porque o nosso inconsciente à noite está muito permeável, eu queria vos chamar a atenção mais uma vez, para vocês terem cuidado em relação ao que é que vocês veem à noite na televisão. Tenham cuidado, porque aquilo que vocês puserem no vosso inconsciente vai ter repercussões, vai-se manifestar mais facilmente se vocês virem à noite. Se vocês lerem notícias à noite ou ouvirem muita coisa que é uma desgraça, não é nada bom para vocês manterem um fluxo de manifestação de coisas alegres e felizes para vocês. Portanto, tenham atenção à noite o que é que vocês põem na vossa cabecinha. Se vocês, por exemplo, atendem o telefone a alguma pessoa à noite, falam com alguém à noite que é muito chato e muito aborrecido e está sempre a falar de problemas, ponham essa pessoa de lado. Vocês merecem a paz e o sossego e à noite a vossa cabeça tem que estar descansada para vocês imprimirem nela as coisas boas que vocês querem trazer, tá bem? Espero de todo o coração que este vídeo possa ter ajudado. Eu gostei muito, muito deste bocadinho. Obrigada e até breve. Tchau, tchau. Beijinhos.